queria fazer algo que eu não posso fazer. Eu não consigo fazer isso. Eu queria pôr algo dentro da sua cabeça, mas eu não posso, não tem como. Foge das minhas possibilidades. Mas eu sei que o Espírito Santo pode. E realmente as coisas de Deus, elas não são discernidas pela carne. Nós discernimos, nós entendemos as coisas de Deus através do Espírito, porque são coisas espirituais e não naturais. E quando o homem tenta entender as coisas de Deus de uma forma natural, geralmente ela acaba não entendendo e dizendo que aquilo não é verdade, ou que aquilo não serve para ele, ou que, sei lá que desculpa pode achar. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, doce Espírito, eu lembro daquela vez, eu era novo convertido, e eu chegava em casa todos os dias, eu entrava para o meu quarto, trancava a porta, porque eu era o único convertido da casa, e eu começava a te adorar, Jesus. E eu lembro de tudo que eu vivi com o Senhor naquele quarto. Pai, eu sei que o Senhor tem me ensinado. Eu sei que o Senhor tem me conduzido dia após dia, mesmo antes de eu te conhecer. Espírito Santo, no nome de Jesus, revela a sua palavra para nós. Pai, o mundo está cheio de pessoas que olham com a sua palavra com olhos naturais. Pai, mas nós não queremos isso para nós. Pai, nós precisamos da sua revelação. Pai, nós sabemos que tudo que o Senhor tem para nós é tão precioso, é tão único. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma nossos corações nessa noite. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que têm relacionado com o Senhor, sabe, de uma forma natural. Pai, que conheceram o Senhor há tanto tempo, Pai, mas não querem, não decidem entrar no seu rio. Pai, nós não queremos ter fé apenas para a salvação, Pai, nós queremos ter fé para ver o seu reino. Nós queremos ver o seu reino manifesto. Pai, eu peço por cada irmão aqui nessa noite, por cada irmã, Pai. Pai, por cada criança que está aqui. Pai, revela o seu reino para nós no nome de Jesus. Pai, que a sua palavra entre como uma espada no nosso coração. Pai, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha nos acordar à noite. Pai, que o Senhor venha nos lembrar durante essa semana, Deus, a respeito do que nós compartilhamos. Pai, de uma vez por todas nós decidimos, ó Deus, que nós queremos viver o Teu reino nessa cidade. Pai, nós sabemos o quanto foi precioso o Seu sacrifício. Pai, nós queremos, ó Deus, render toda a honra e toda a glória, para que o Cordeiro receba a recompensa de tudo que Ele fez. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar.
Você sabe que quando nós conhecemos a Cristo, nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Quando nós recebemos a Cristo nas nossas vidas, nós nos rendemos a Ele, acontece uma revolução dentro e fora de nós. Porque a vida que nós vivíamos no tempo do mundo, não é que nós não vivemos mais, mas nós não possuímos mais essa vida. Na maioria das vezes, nós tentamos viver, mas nós não temos mais ela. E é por isso que se torna tão difícil, tão desgastante, tão desconfortável viver a vida de uma pessoa que não conhece a Cristo quando nós conhecemos Ele. E nós temos vivido dias em que tem acontecido uma revolução na nossa visão. E muitas vezes quando nós vemos a palavra ou alguém fala que nós precisamos alargar a nossa visão, que nós precisamos ampliar a nossa visão, nós achamos às vezes que nós precisamos, ao invés de orar por uma pessoa, nós temos que orar por 10, ou se nós orávamos por 10, nós oramos para 100, porque nós estamos preocupados com as vidas. Afinal, quando nós somos salvos, nós queremos salvar também, nós queremos compartilhar a preciosidade da salvação em Cristo. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Aumentar números não é necessariamente um sinal para uma visão de maior expectativa em relação a Deus. Porque uma visão, ela inicia com identidade e com propósito. Com identidade e com propósito. Fala para o seu irmão, por favor, identidade e propósito. E quando acontece uma revolução na nossa identidade, e nós descobrimos realmente a nossa identidade em Cristo, nós começamos a pensar em conformidade com o propósito de Jesus. Mas não tem como, para mim, sendo um homem natural, um homem que pensa de uma forma natural, estar de acordo com o propósito de Cristo. Porque o propósito de Cristo não é natural. Apesar de que ele afeta e ele tem extrema influência sobre o mundo natural, sobre as coisas naturais, ele é espiritual. E tal mudança começa com a revelação desse propósito. Você sabe que uma das maiores tragédias de uma identidade enfraquecida é a forma como abordamos as Escrituras. Coloca isso no seu coração. A forma como nós lemos a Bíblia. E só para recordar, nós estamos em uma série, nós estamos compartilhando sobre esse livro. Nós temos ainda algumas unidades para vender. Nós pedimos vários livros e algumas pessoas acabaram não ficando, então sobrou. Se você quiser comprar, Quando o Céu Invade a Terra, aconselho muito você ler esse livro. Você vai poder estar acompanhando também esses dias. Cadê o Rafa? R$28, né? Você pode pegar com o Rafa, ele que comprou. Estamos em dívida com ele, precisamos vender os livros. E você pode pegar direto com ele. E você não vai se arrepender. Eu acho que esse livro não vai edificar a sua vida. Eu acho que esse livro aqui ele tem o poder de mudar a sua história. Se você ler ele com
com os óculos certos. Porque a nossa identidade, ela afeta a forma como nós lemos a palavra. A forma como eu creio, a forma como eu entendo as coisas, vai ser a forma como eu vou ler a palavra de Deus. Se eu sou uma pessoa insaciável no que diz respeito a Deus, a cada momento que eu abrir a Bíblia e eu começar a ler um versículo, eu vou estar recebendo algo novo do Senhor. Essa semana eu postei algumas coisas nas redes sociais a respeito disso. Sabe que a vida eterna é essa, que nós conheçamos e nós prossigamos conhecer o Senhor. E Deus, Ele é essa fonte inesgotável de novidades e características, e dia após dia nós vamos conhecendo e nós vamos descobrindo o Senhor, e nós vamos passar a eternidade fazendo isso, e nós não vamos nos cansar, e nem nós vamos esgotar o Senhor, porque Ele é assim, porque o Senhor é assim. Só que a forma como nós lemos a palavra, a forma como nós olhamos a Bíblia, ela vai determinar aquilo que nós vamos ver. E uma das maiores tragédias de uma identidade enfraquecida é a forma como nós abordamos as Escrituras. Muitos teólogos, eles cometem o erro de pegar todo o bom conteúdo da Bíblia e apresentado pelos profetas e jogar debaixo, como alguns gostam de chamar, de um tapete misterioso chamado milênio. Não, isso aqui é para o milênio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí para por ali e esquece de ler o próximo versículo, que fala assim, que o Senhor nos revelou através do seu Espírito. Se eu quiser falar para você algo misterioso, falar, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos, você vai falar, uau, nossa, quando que eu vou descobrir isso? Só lá na glória. Não, queridos, o Espírito Santo, ele fala para nós isso tudo que o Senhor preparou. Só que alguns jogam para baixo desse tapete chamado milênio, ou optar por não acreditar em verdades da palavra, pelo motivo de não conseguirem explicar acontecimentos ou afirmações. Hoje eu estava conversando com alguém, com um homem que eu amo muito, e a gente estava falando a respeito disso, que tem coisas que às vezes nós vivemos e a gente não compartilha com ninguém. Fala a verdade, você não tem nenhum segredinho seu e do Senhor. Porque às vezes se você falar, alguém vai achar que você é doido. Fala, não, você está ficando louco. Você deve ter tomado um chá de cogumelo antes de orar. Porque é loucura. Mas muitas pessoas que tentam ler e tentam interpretar a palavra de uma forma natural e não conseguem porque para os homens isso aqui é tudo loucura, o Senhor fala. Eles acabam não acreditando, e o pior de tudo é que atrás dessas pessoas vem uma enxurrada de novos convertidos, uma enxurrada de velhos convertidos, mas que por passarem por uma infinidade de situações, escolhem não crer naquilo que creram uma vez lá no passado, porque isso pode remover o controle das suas mãos. Mas isso é uma atitude de uma pessoa que ela não tem uma identidade em Cristo. A identidade, irmãos, ela é o que nós temos de mais importante no Senhor, porque através dela é que nós vamos andar. E aí eu pergunto algo para você: quem é você em Cristo? Você já se fez essa pergunta? Quem é você em Cristo? Quem Jesus fala que você é? Ou eu posso facilitar a sua vida, o que a Bíblia fala que você é? Quem a Bíblia fala que você é? Outra pergunta. Você sabe que você sabe
Você age de acordo com a sua identidade em Cristo? Essas perguntas são aquelas que não precisa responder, né? Só quando a gente está no pessoal, aí a gente responde para o outro, mas assim não precisa não. Você age de acordo com a sua identidade em Cristo? Ok, não, eu sei o que a Bíblia fala ao meu respeito. Mas então, ok, se você sabe, você age dessa forma? E eu digo isso a respeito de remover o controle das nossas mãos pelo seguinte, porque a nossa identidade, ela não é baseada naquilo que nós somos ou o que nós fomos. A nossa identidade, ela é baseada naquilo que Cristo é. Assim como Cristo é, nós somos. E é por isso que eu falo que a gente não precisa estragar, é só não estragar. Porque a nossa identidade, ela é baseada naquilo que Cristo é. E aí lá vai outra pergunta: quem é Jesus? Hoje quando a gente estava, agora há pouco, quando estava declarando aquele louvor que eu queria, uma parte, eu não lembro qual que é agora. Eu acho que era isso aí mesmo. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Aí hoje é o dia das perguntas. Mais uma pergunta. E eu falo isso porque quando eu conheci a Cristo, eu estudava em Cuiabá e morava com mais 2 ou 3 jovens e eu era o único convertido da casa. Então eu chegava da faculdade e eu entrava para o meu quarto e já trancava a porta, porque eu queria passar um tempo com o Senhor. E eu posso afirmar algo para você: não há outro lugar mais gostoso de estar, a não ser com o Senhor. E eu sei que nós estamos com Ele a todo momento, só que tem momentos especiais. E aí eu pergunto para você: você tem convicção daquilo que nós cantamos agora? Você tem convicção de que não há outro lugar que você queira estar, porque só Ele tem as palavras de vida eterna? Será mesmo? Se alguém questionar você lá na rua e falar assim: você tem certeza disso? Aí você vai estufar seu peito e vai falar assim: eu tenho. Aí se ele falar assim: por quê? O que você vai dizer? Ah, porque a Bíblia fala. Eu acho que para pessoas que querem manifestar e estabelecer o reino, a Bíblia fala é uma desculpa muito simplória. Sabe o que é melhor você falar? Você estufar o peito e dizer assim: falar porque eu tenho provado disso. E eu sei que não há outro lugar. Eu sei que não há outro lugar. Sabe, eu gostava de declarar um salmo, e aí eu descobri que era a velha aliança, né? Mas eu falava assim: Senhor, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para que acolha seus filhotes, mas eu encontrei os teus altares, e eu quero habitar ali para todo sempre. E hoje eu sei que eu permaneço por toda a eternidade com o Senhor, mas eu amava declarar esse versículo, porque eu sei o quanto é precioso esses momentos. Só que isso aponta para a nossa identidade. Isso aponta para quem nós somos, porque é nesses momentos que nós descobrimos quem Ele é. E remove o controle das nossas mãos, porque tudo que somos é porque Ele é, porque Ele conquistou por nós e para nós, e Ele é sempre o primeiro. Tem um livro que chama assim, Economia do Céu.
Eu não aconselho você a ler esse livro se realmente você não acreditar em todas essas loucuras, porque ele é muito profundo e alguém leu esse livro e falou assim, eu parei de ler porque esse livro às vezes ele é meio, sei lá, ele vai um pouco além do que nós estamos acostumados a ver e tal. E aí, conversando com essa pessoa um tempo depois, nós entramos nessa situação das experiências com Deus e tal, e aí nós falamos a respeito de que tudo é por Jesus, e tudo para Ele, e sabe, aquilo que nós temos hoje é por causa dEle, e quando o Senhor nos prospera, é porque realmente nós podemos usar aquilo para manifestar o reino e avançar a obra, e quando o Senhor Ele nos dá um dom, ou Ele começa a manifestar o fruto do Espírito em nós, é para que realmente Jesus receba a recompensa. E aí hoje eu falei para ele, e aquele livro lá? Falei, você precisa acreditar naquilo. Ele falou, aí eu falei assim, porque tem uma expressão que o autor usa, e aquilo falou muito comigo, até eu lembro que eu liguei para Jace na hora que ele falou assim, olha, tudo isso aqui está à disposição para aqueles que decidam viver, para que Jesus receba a recompensa do seu sacrifício. E aí tudo faz sentido, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, e tudo é dEle. Colossenses capítulo 3, verso 1. Uma vez que eu entendo quem Cristo é e quem eu sou nele, a minha identidade e propósito são revelados e tudo começa a mudar de rota. O que pessoas falam ao meu respeito, o que pessoas pensam ao meu respeito, começa a não ter mais importância, porque aquilo que tem importância para mim é aquilo que Ele fala. Colossenses 3, versos 1 ao 3 diz assim, então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E eu não sei, eu confesso assim que eu não entendo. Eu não sei se é difícil para entender, mas essa é uma das coisas que eu desejo tanto que você entenda. Queridos, nós morremos para o mundo, e realmente isso é loucura. Nós morremos para o mundo, mas nós ressuscitamos com Cristo. E hoje a vida que nós temos está em Cristo. Está em Cristo. Por favor, entenda isso com seu coração. Nós morremos para as coisas do mundo e hoje nós vivemos para Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz assim, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Na sua Bíblia, por acaso, fala que se algum homem está em Cristo, ele é uma criatura consertada? Ou ele é um homem melhorado? Não, queridos, é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. O Senhor, Ele não morreu para consertar o velho homem. O Senhor morreu para que nós pudéssemos ter vida nele. Vida nele. Uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Algumas coisas, não todas as coisas. Não, mas é gradativo. Você vai se renovando aos poucos. Não, queridos, todas as coisas
Se alguém está em Cristo, tudo se fez novo. Só que aí, quando eu não sei muito bem a minha identidade em Cristo, sabe o que eu faço? Eu deixo algumas coisas de lado. E aí eu saio do culto no domingo, e eu vou para minha casa, e eu não decido viver isso aqui. Ou porque eu acho que é mentira, ou porque exige fé e ação. Há uma propensão no homem de adiar tudo que requeira fé e ação. Se é bom, ou não é para agora, ou já passou. Mas o impressionante é que isso não tem nada a ver, não tem nada de semelhante com a vida que Jesus levou aqui na terra. Porque quando Jesus viveu como homem, assim como nós estamos vivendo, Ele manifestou e Ele viveu o reino de Deus. E uma pedra angular dessa teologia de que pode ser para amanhã ou para o milênio ou que não é para mim, é que a condição da igreja vai ficar cada vez pior. Não, tem que piorar muito ainda. E as tragédias que acontecem são apenas alguns sinais do final dos tempos, dos últimos dias. Em um sentido corrompido, a fraqueza da igreja para muitos confirma que estão no caminho certo. A condição cada vez mais deteriorada do mundo e da igreja torna-se um sinal de que tudo está bem. E há muitos problemas com essa forma de pensar. Mas um dos principais é que eu pensar dessa forma não exige fé. Você não precisa de fé para achar que tudo vai de mal a pior e vai terminar dessa forma. Porque é só você cruzar os braços e esperar acontecer. É ou não é verdade? Agora, para você olhar para a realidade do mundo e você crer, isso é passageiro. Porque eu sei que o Rei dos Reis, Ele vai vir governar sobre essa terra. E tudo isso aqui vai mudar. Eu estou vendo essa corrupção, eu estou vendo a fome, eu estou vendo a prostituição, eu estou vendo as drogas, eu estou vendo as famílias destruídas, mas deixa eu falar algo para você, o reino de Deus é chegado em Lucas do Rio Verde, e a nossa cidade vai mudar. Calma, vai com calma para dizer amém, sabe por quê? Porque precisa de fé para que isso aconteça, senão nós não vamos viver. E aí fica mais fácil eu achar que tudo vai piorar. Bill Johnson, que é quem escreveu esse livro, ele tem uma frase muito marcante que ele diz aos cristãos, que fala assim, ó, em sua maioria, ele diz assim, que os cristãos, em sua maioria, arrependem-se o suficiente para serem salvos, mas não o suficiente para verem o reino. E eu estava meditando nessa frase. Para mim ser salvo, se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, Leandro, se você não receber a Cristo, mano, você vai para o inferno, cara. Mano, deixa eu te falar, olha, o homem, a Bíblia fala que só é dado nascer uma vez e depois disso vem o juízo. E a Bíblia fala também que a salvação, ela não é por obras, mano. É através do sacrifício de Jesus. Aí você fala assim, não, mano, mas como assim? Cara, o inferno é ruim demais, é fogo, tal, eternidade queimando. Aí você fala assim, não, vamos conversar mais de perto então, né? O fogo, eternidade queimando, tal. Como que eu faço para ser salvo? Mano, só receber Jesus na sua vida, Ele já fez tudo por você. Aí ele fala assim, cara, então eu quero Jesus. E aí eu oro com ele, falo, Senhor, Leandro está entregando a vida dele agora para o Senhor. O Leandro fala, ô Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor, sabe, eu quero ir para o céu com o Senhor quando eu morrer, e aleluia. E depois ele continua a vida dele, mas ele crê em Cristo, fala assim, cara, eu sou salvo. Se eu sair hoje aqui, um caminhão me atropelar, eu vou direto para o céu com Jesus.
é necessário de fé, é necessário que tenha fé para isso. Mas você não precisa manifestar ela. Você crê, simples assim. Você tem a sua vida, você é quem você é e vive. E no seu coração você tem a convicção que Jesus morreu por você. Esse é um tipo de fé. E a maioria dos cristãos, na verdade todos os cristãos, creem dessa forma. Porque se é cristão, ele crê em Cristo, né? Agora, nem todos creem para ver o reino manifesto. Porque aí já precisa de ação. Aí precisa que realmente eu viva aquilo que eu tenho pregado. Eu viva aquilo que eu tenho falado. Eu viva aquilo que eu tenho lido nas Escrituras. E aí eu me torno uma escritura ambulante, porque as pessoas elas olham para mim e falam: cara, Jesus é massa, que reino é esse? Cara, quando tem algum enfermo, você vai lá, ora, ele é curado. Se tem algum endemoniado, você vai lá e o demônio vaza fora. E não sei se entra, o ambiente muda. Aí você fala assim: cara, é porque o reino de Deus chegou nesse lugar. Mas é preciso ter uma vida assim. Israel esperava que o Messias viesse como rei e governasse sobre os outros. Quando Jesus veio, Israel não reconheceu ele. E eles esperavam que, assim como a Bíblia fala, ele viesse montado num cavalo branco sobre as nuvens, realmente como um rei, cheio de glória, cheio de poder, sabe, soberano, cheio de majestade, e o lugar que ele passava, as pessoas iam se prostrar diante dele, porque o rei está vindo. Eles pensavam dessa forma. Eles pensavam que finalmente tinha chegado o momento que o rei ia vingar os adversários. Falar: quantos anos que Israel foi subjugado por outras nações, agora o nosso rei vai acabar com todo mundo. Só que eles não imaginavam que o rei viria para vingar outros inimigos do homem. Na verdade, os inimigos que separavam o homem de Deus. O pecado, os demônios, atitudes religiosas. E tinha algo que acho que eles nunca pensaram, é que o rei ia trazer o mundo dele com ele. Porque quando Jesus ele veio, ele falou assim: é chegado o reino de Deus. Porque ele trouxe o mundo dele com ele. E se eu não entendo a minha identidade em Cristo, eu vou achar que isso é loucura. E eu vou continuar com a minha vida medíocre. É preciso mais do que lágrimas. E eu quero lembrar você a respeito do título desse livro. É Quando o Céu Invade a Terra. Quantos conhecem a oração do Pai Nosso? Às vezes você converte e aí depois de muitos anos você fica com temor de levantar a mão, porque vai que nós vamos falar, né? Eu estou nesse time aí, fique em paz. Mas tem uma parte dela que diz assim: assim na terra como no céu. Certeza que nós queremos isso? Que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como é lá no céu? Você sabia que tudo nós temos que avaliar? Mas por favor, o meu desejo nessa noite não é que você olhe e fale assim: nossa, é verdade, é difícil demais, eu acho que eu vou retroceder. Não, entenda a sua identidade em Cristo, é tudo por Ele. Sabe, Ele fez todas as coisas e nada do que foi feito sem Ele se fez. E tudo é para que Jesus receba a recompensa do sacrifício dele lá na cruz. Só que para que o céu invada a terra, é necessário mais do que lágrimas. O arrependimento representa muito mais que lamentar o pecado, ou dar as costas para o pecado e começar a seguir a Deus. Isso é, na verdade, o resultado do arrependimento. Quando eu me arrependo das minhas obras mundanas, eu viro as costas para o pecado e começo a seguir a Jesus. Afinal, eu entendo que aquelas coisas são erradas. Arrependimento é mudança de mente. Olha para o seu irmão, com os olhos cheios de ternura e compaixão, e com muito carinho. Estou falando sério.
Deixa Deus usar você. Com muito carinho, fala assim para Ele. Decida renovar sua mente. Arrependimento realmente é a mudança da forma como nós pensamos. E é só mudando a nossa forma de pensar que nós podemos descobrir o foco do ministério de Jesus. Ele não fala simplesmente de termos pensamentos felizes. E ele só pode ser vivido por aqueles que se rendem à graça de Deus. A mente renovada é o resultado de um coração que se rendeu ao Senhor. Porque para você renovar a sua mente, e para você poder viver isso, você precisa se render a Cristo. Irmãos, eu preciso confessar algo para vocês. É difícil estar aqui na frente, porque assim, eu preciso ser imparcial. Eu só posso falar aquilo que Jesus me fala. E às vezes dá vontade de falar coisas, Emanuel. Oh, Jesus. Às vezes você vê coisas durante a semana, você vê postagens, ai, Senhor, me segura, Jesus, como diz o meu amigo. Colossenses capítulo 3, você fala assim, muda de vida, irmão. Colossenses 3. Diz assim, porque já estáis mortos, Colossenses capítulo 3, verso 3. Colossenses 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Espera aí. Você crê na Bíblia? Certeza? Você fala assim, se eu não cresce, eu não estava aqui, né? Gastando tempo, podia estar em casa agora, assistindo, sei lá o que passa essa hora. Então, partindo de um pressuposto que nós estamos mortos, fala, meu irmão, passa desodorante, culto que vem, porque morto fede. Brincadeira. Então, nós estamos mortos, mas ele fala assim, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Quem é a nossa vida? É Cristo, irmãos. E é por isso que é tão fácil, e ao mesmo tempo é tão difícil. É fácil, porque é por Cristo, e é difícil, porque sem Ele não tem como. Se eu quiser viver sem Ele, fica muito difícil. E exige uma mudança radical de atitude. Muitas vezes, após conhecermos a Cristo, nós ficamos felizes e em paz. Afinal, nós fomos salvos e não vamos para o inferno. Aleluia, glória a Deus. Mas o propósito de Jesus, Ele não é apenas nos tirar do vermelho. Prometo que culto que vem eu não faço isso, se eu conseguir. Olha para o seu irmão, por favor. Fala assim, irmão, e sorria para ele, por favor. Ele quer te dar o saldo positivo. Quem aqui pensou em dinheiro? Fala sério, só eu. Misericórdia, renova minha mente, Senhor. Ele quer te dar um saldo positivo. Só que muitas vezes nós ouvimos a palavra da salvação e ficamos por aí. Entenda que para ser salvo é necessário de fé. Só que hoje, quando nós não vemos o inferno, não sei se às vezes você tem tido visões a respeito do inferno, eu já pedi, mas o Senhor não deu e eu estou feliz com isso, não peço mais. Às vezes você não precisa exercitar a sua fé tanto assim. Então se torna fácil. Porém, o desejo de Cristo é que nós vejamos o reino,
E o nosso arrependimento, ele não estará completo até que nós vejamos o reino de Deus. Até que você chegue num lugar, e você não precisa falar para ninguém, mas no seu espírito você pensa, é chegado o reino de Deus nesse lugar. O que o Senhor quer fazer nesse lugar? Pai, o que o Senhor está tramando aqui? Como que o Senhor vai se manifestar aqui? É curando alguém? É servindo alguém? É entregando uma palavra de conhecimento para alguém? Como? Como, Jesus? Como? Não falamos aqui de alguém que conhece Jesus e continua com uma vida natural. Há uma mudança de vida. Esqueci de contar para os irmãos. Agora, hoje à tarde, eu vim aqui mais cedo para abrir o prédio para os irmãos do louvor. E na volta eu me acidentei. Meu carro estragou quando eu estava atravessando a BR. E estragou o pneu, furou, eu tive que trocar o pneu. E ali na BR e tal, quando eu estava trocando o pneu, passou uma carreta e atropelou com tudo. Irmãos, me arrastou não sei quantos metros. Mas graças a Deus eu estou aqui, irmãos, porque o Senhor é fiel. Quantos acreditaram na minha história? Por quê? Se tivesse acontecido isso, você acha que eu ia estar aqui? Em São Paulo não, irmãos. É a mesma coisa eu falar que eu conhecia Cristo e eu continuo tendo aquela vida do mundo. Você não conheceu. Porque uma vez que você conhece Ele, você muda a história. A sua história, ela é transformada. Ela é transformada. E nós nos tornamos colaboradores do Cristo. E o foco do arrependimento é que a nossa forma de pensar mude, até que a presença do reino de Deus encha a nossa consciência. E quando você chega nos lugares e quando as situações aparecem, o seu desejo é manifestar o reino do Senhor. Após nós conhecermos a Cristo, os nossos olhos espirituais se abrem e se torna normal para nós que existe um reino a ser vivido hoje. Todos queremos que Jesus domine sobre tudo. Todos nós queremos que a fome daquelas criancinhas lá da África, que o fotógrafo ele teve a coragem de tirar a foto da criança que estava esperando para morrer e o urubu estava esperando para ir bicar a carne dela após o último suspiro. E aí muitos falaram, como que você pôde fazer isso? Mas deixa eu falar algo para você. Quando eu e você conhecemos a Cristo e nós não manifestamos o reino, nós fazemos muito pior, irmãos, porque aquele fotógrafo ele podia cuidar da fome daquela criança, mas nós podemos mudar a história, irmãos. Nós podemos mudar a realidade de todo esse mundo, porque o nosso Redentor vive, e foi para isso que Ele morreu. Agora nós precisamos entender, de uma vez por todas, que esse reino é real, irmãos. E mais uma vez eu afirmo que eu não tenho necessidade de estar aqui, sabe, todos os irmãos que eu conheço não precisam estar aqui, mas nós sabemos que é um reino a ser manifesto, e nós sabemos que quando nós chegamos numa situação, eu posso mudar aquela situação, porque eu sei quem habita em mim, sabe, eu sei que eu sou um ministro de Deus, eu sou um agente do reino, e quando eu oro, sabe, algo acontece, porque eu sei que o Senhor é um comigo, eu sei que Deus ele tem uma aliança com Cristo, e Ele nunca vai quebrar essa aliança, e uma vez que eu estou em Cristo, eu tudo posso nele, Sabe, nós temos um desejo, pode ficar de pé por favor, nós temos um desejo em relação a essa cidade, e a cada dia que passa, eu sei que isso está mais perto de acontecer, e nós desejamos o Senhor entrando nas escolas, nas faculdades, nas instituições públicas, nos hospitais,
empresas. Sabe, há um desejo no coração do Senhor disso tudo. E agora em agosto do ano passado a gente estava em São Paulo numa conferência, e eu confesso que eu sempre tive uma mente muito limitada a respeito do Senhor. E eu sempre pensei realmente dentro de uma caixa, e eu colocava limites para Deus, e eu fui muito religioso. E aí eu ouvi um homem de Deus falando a respeito, e ele é um profeta lá da África, se eu não me engano, e ele falava que o desejo do Senhor não é ter a faculdade crente, a escola crente, não, porque lá na prefeitura só vai trabalhar os crentes. Não, queridos, o desejo do Senhor não é construir um monte de prédio e instituições e colocar um nome que se refere à Bíblia. O Senhor deseja apenas ser Senhor sobre todas essas coisas. A faculdade La Salle, ela continua se chamando Faculdade La Salle, mas nós sabemos que naquele lugar o Senhor reina soberano. Sabe, nós sabemos que o fórum, a prefeitura, o hospital, todos os lugares, eles continuam funcionando da mesma forma, mas nós sabemos que ali, o Senhor, Ele tem liberdade para agir. Sabe, o Senhor, Ele foi quebrando essa ideia, sabe, de pessoas que precisam realmente conhecer a Cristo, e elas precisam se enclausurar dentro de um monastério, porque elas não podem se contaminar com o mundo, e é tudo muito perigoso. Não, queridos, o desejo do Senhor é que nós conheçamos a Ele, e nós possamos manifestar Ele em todos os lugares onde Ele tem nos colocado. Esse é o desejo do Senhor. Sabe, o desejo do Senhor é que você realmente siga os sonhos que Ele tem colocado no seu coração, mas que você decida honrar e viver o reino dEle onde você estiver. Sabe, não me interessa a profissão, não me interessa a sua função, mas você sabe o propósito pelo qual o Senhor te colocou ali. E realmente, para que isso aconteça, é necessário que haja uma mudança de mente. E para que a nossa mente mude, nós precisamos descobrir a nossa identidade. Sabe, a verdade é que nós morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos com Ele. E hoje a nossa vida é para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. E eu posso afirmar para você, de todo o meu coração e com toda a convicção, que se você não decidir viver essa vida, infelizmente, quando você estiver diante do Senhor, você vai querer voltar atrás. Só que aí pode ser tarde. A palavra, ela é muito clara a respeito disso. Ela é muito clara a respeito disso. E eu gostaria de orar com você agora. Na verdade, eu gostaria de permitir um momento para você orar. E em cima de tudo isso que nós falamos, eu sei que às vezes a palavra de Deus, ela é muito forte, e ela nos confronta de uma forma muito séria. Só que, por favor, você nunca provou de uma vida melhor do que a vida que Jesus tem para você. Não há nada. Eu lembrei da história que eu vi esse final de semana, de um irmão que ele gostava de tomar chá de cogumelo. Para quem não conhece, chá de cogumelo, ele é alucinógeno, deixa o cara loucão. E aí ele converteu, conheceu a Jesus, e eles estavam orando, e aí o Senhor, ele encheu aquele lugar com a presença manifesta dele, e aí diz que aquele irmão, ele começou a gritar assim: Jesus, sua presença é muito melhor que chá de cogumelo, sabe? Isso é engraçado, mas não há nada melhor do que o Senhor. Não há nada melhor do que o Senhor. Não há nada que possa nos satisfazer além de Jesus.
Feche seus olhos, por favor. Sabe, eu não vou falar pelo que você tem que orar, mas eu queria pedir para os irmãos do louvor virem aqui, por favor. E você pode orar nesse momento. Se você quiser cair de pé, se você quiser ajoelhar, se você quiser andar, se você quiser... Queria pedir para desligar essa luz central aqui, por favor, Carol. Queria que você ficasse à vontade agora e você avaliasse tudo isso que foi compartilhado. Nós entendemos o teu propósito, Jesus. Pai, no nome de Jesus, revela a nossa identidade no Senhor. Doce Jesus, revela a nossa identidade. Pai, revela a nossa identidade nessa noite. Pai, começa a ministrar em nossos corações. Pai, começa a gerar quebrantamento. Pai, começa a gerar arrependimento, Senhor. Pai, abre visão espiritual nessa noite. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ver quem nós somos no Senhor. Pai, aquele que andava abatido, aquele que andava descrente, aquele que andava desanimado. Pai, no nome de Jesus, permita que veja quem nós somos no Senhor. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos. Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Por favor, você não precisa cantar. Gaste esse momento com o Senhor. Deixa só a equipe.